Sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidades Podcast. Meu nome é Michele Nunes e hoje iremos falar sobre infraestrutura e mobilidade. E para conversar sobre esse tema, nós temos como convidado o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Florianópolis, Rafael Rani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Michele, obrigado pela oportunidade. Sempre bom a gente poder estar falando da cidade, né, que a gente adora viver e que há tantos anos a gente trabalha para melhorar tanto a infraestrutura quanto a mobilidade dela. Então, especificamente em relação a Florianópolis, é uma cidade que cresceu muito na última década, segundo o IBGE, 27%, é a segunda capital que mais cresceu. Hoje estamos com em torno de 540 mil habitantes. Como que a gente consegue planejar dentro da área de infraestrutura e mobilidade uma cidade que tem esse crescimento exponencial? Bom, são vários desafios a serem superados, né? A gente teve no último ano uma grande mudança de paradigma, que foi a aprovação do nosso plano diretor, que vai dar mais elementos também para a gente poder definir as obras complementares, as obras de infraestrutura. Além disso, a característica da nossa cidade é que ela tem em torno de 56% de área de preservação permanente e foi colonizada em pequenas vias, pequenas vielas. Então, fez com que a gente ficasse muito limitado e daí a prefeitura tem que descobrir soluções inteligentes, né, para poder aproveitar de uma melhor forma essa infraestrutura existente. Lembrando ainda, né, Michele, que a gente tem uma grande malha rodoviária do governo do estado dentro da nossa cidade. São 120 quilômetros de rodovias e que a gente precisa, então, também ter uma boa sintonia com o governo do estado na hora de encontrar soluções e fazer os projetos. Esse é o grande desafio para que a gente possa pensar na cidade daqui a 10, 15 ou 20 anos. Na verdade, a gente vê assim, Florianópolis, uma cidade, claro, né, temos outras com mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade, né, com porte hoje grande, médio grande, mas é uma cidade que a extensão territorial é muito grande, então, assim, eu acredito que seja um desafio você manter ali, tem, né, a sua pasta tem desde o calçamento de uma rua até realmente uma rodovia que passa dentro do município, né, e que com certeza são vários desafios para conseguir atender aí todas as demandas, né? A ocupação de Florianópolis foi muito espalhada, né? A gente teve aí ao longo dos anos vários pontos importantes da cidade, como por exemplo o Balneário dos Ingleses, lá no norte da ilha, que a gente tem mais de 80 mil habitantes naquela região, contando o Rio Vermelho e os outros bairros da região norte. Então a gente tem que ter realmente ferramentas para poder achar soluções adequadas e as centralidades previstas agora no novo plano diretor vão nos ajudar com isso. A gente vai ter que ter uma mudança de paradigma do nosso transporte coletivo. A grande ideia é que a gente consiga ter as linhas circulares ao longo dos bairros e as linhas alimentadoras fazendo então toda essa transição entre as centralidades. Por exemplo, quem está nos Ingleses hoje, e o mundo todo é assim, vai pegar uma linha circular, encontrar um ponto em que melhor adequa essa conexão e a linha alimentadora, através de corredores exclusivos, a gente poder ter uma solução de maior velocidade, porque só assim o transporte coletivo é competitivo em relação ao transporte individual. A gente sabe que Florianópolis tem uma grande quantidade de veículos, né? 1,2 veículos por habitante, quase cada pessoa tem o seu carro, ele pode chamar de seu, e o grande desafio é esse, a gente mudar esse paradigma, porque a gente não tem área nem capacidade de aumentar a infraestrutura para o veículo individual. A gente tem que buscar soluções em que o transporte coletivo realmente seja mais eficiente e possa estar atendendo a população de todas as formas. E esse planejamento aí de médio e longo prazo, ele já está sendo feito? Existe aí um projeto em relação a quando poderia se aplicar, então, essas alternativas? Florianópolis é uma cidade muito característica, né? A gente tem muita dificuldade de executar grandes obras, por todas essas situações que eu já falei. A gente conseguiu, por exemplo, fazer um trecho da duplicação da Edu Vieira. Estamos agora buscando recursos para fazer a segunda etapa, que fica ali entre o Armazém Vieira e a Eletrosul. E fizemos, então, ali uma obra temporária, que é o binário do Pantanal, e que melhorou muito funcionou muito bem, melhorou muito a condição no curto prazo, e agora é buscar os recursos para investimento em obras estruturantes, como é o caso da segunda etapa da Edu Vieira. Fizemos, por exemplo, a Avenida das Rendeiras, também um binário, que melhorou muito a condição de trânsito para quem se desloca lá para as praias do leste da ilha. Também uma solução de curto prazo, mas que com a ponte da Lagoa, um investimento de 53 milhões entre prefeitura e município, uma parceria, a gente vai conseguir melhorar a condição de mobilidade.
E aí é que eu te digo que a gente tem que ser inteligente na hora de descobrir aonde investir recurso e de que forma que esse recurso pode trazer uma maior solução para o problema, que é realmente o grande número de veículos que a gente tem na nossa cidade. Sim, e as necessidades são muitas, né? Então é uma pasta que é muito complexa para atender todas as demandas. E recentemente, né, uma grande obra que foi feita também é a do alargamento, né? Tivemos ali em Jurerê um processo e para quem conhece a praia realmente precisava e ficou belíssima. Como que foi feito esse processo de alargamento em etapas? Quais são os próximos projetos em relação às outras praias? Bom, Florianópolis vem sofrendo com erosão costeira já há alguns anos, né? A gente teve o primeiro processo lá em 2010 na Praia da Armação, onde foi executada uma estrutura emergencial para proteger a Lagoa do Peri, aquele manancial importante. Em 2019 e 2020 fizemos o alargamento e a recomposição da faixa de areia de Canasvieiras, fazendo com que a praia voltasse a ter em torno de 25, 30 metros de largura. Fizemos em 2023, entregamos Ingleses, que também tinha um problema sério de erosão costeira lá no trecho sul. E agora, esse ano, no aniversário da cidade, entregamos Jurerê. Foram 3,5 km de praia totalmente revitalizada. É o mesmo processo para todas? É. A dinâmica em relação ao estudo? Porque tem sido muito rápido, eu digo para a gente, né, que acompanha. A própria assim, prefeitura, né, vem aprendendo, né, os fornecedores também, Sim. a gente cada vez aprende a forma de execução. É uma técnica executada no mundo todo, que é a dragagem da areia do fundo do mar, é encontrada a melhor areia na região, e essa areia então é recolocada onde ela esteve algum dia, né, por isso que a gente chama de recomposição da faixa de areia, mantendo o que já existiu. Todos esses estudos são realizados tanto da parte de engenharia quanto da parte ambiental, e isso é muito importante porque a obra ela vem buscar proteger a nossa costa. E a grande mudança que a prefeitura agora está estabelecendo é justamente estudar isso de forma sistêmica. Então, além das 3 praias, que a gente já tem os dados individuais, a gente está agora coletando dados da orla como um todo, para que a gente possa ter um programa de gerenciamento da nossa costa. E a partir daí poder identificar ações de manutenção, como o caso das praias que a gente já engordou, logo mais em alguns anos vai ser necessária uma pequena manutenção, e daí com esse acompanhamento a gente consegue saber o momento exato de investir. Mas nós já teremos próximas praias que passarão para alargamento, já tem essa previsão? Sim, a gente tem o desafio da Praia da Armação do Pantano do Sul, né? É uma situação geográfica diferente, porque lá o mar é muito mais forte, nós temos ondulações com muita energia. Estamos estudando uma solução mista entre engordamento e algum tipo de elemento para reduzir a força da onda. E temos também na Praia da Tapera, uma praia pequena aqui no sul da ilha, em que também tem solicitação de fazer esse tipo de serviço. A ideia é que a gente possa estar usando também o conhecimento das outras praias e dentro desse plano geral encontrar outras situações, às vezes menores, em praias pequenas, que a gente precisa também fazer algum tipo de serviço de manutenção, não só para atender bem o turista, mas principalmente para dar uma melhor condição de viver aqui para os nossos moradores de Florianópolis. Até porque o que acontece em Florianópolis é que muitos turistas acabam se apaixonando e acabam virando ficando moradores. moradores. Talvez seja por isso que a cidade tenha crescido tanto, né, nos últimos tempos. E voltando a falar de mobilidade, né, que é um dos temas que nós vamos discutir, inclusive que você fará parte de um painel, né, no nosso Summit Cidades. Existe alguma mágica? Seria isso? Uma conscientização para que a população utilize mais transporte coletivo? Como é que é feito todo esse processo? A gente tem que transformar o transporte coletivo em uma situação mais atrativa para o usuário, né? Essa é a luta que a gente vem buscando, não só na operação do sistema, mas com obras de infraestrutura que garantam realmente uma maior velocidade e um menor tempo de trajeto. A única forma de o transporte coletivo ser mais utilizado é que a gente consiga ganhar velocidade. Isso o mundo inteiro descobriu. O governo do estado, quando fez o Planos lá em 2015, já identificou que a melhor matriz é manter a linha rodoviária com ônibus e as canaletas exclusivas, seja BRT ou corredores exclusivos de ônibus. Então é nesse tipo de projeto que a prefeitura vem trabalhando. Estamos trabalhando com uma 4ª faixa na Beira-Mar Norte, junto com o financiamento do BID, para fazer um corredor exclusivo de ônibus no Anel Viário Central, elevados novos ali na região do SIC, na Avenida da Saudade, e também na SC401,
com um grande objetivo aí de poder melhorar a mobilidade, mas sempre focando no transporte público, no transporte coletivo, porque senão a gente vai só aumentar o número de pistas e vai continuar tendo engarrafamento e tendo dificuldade de locomoção na cidade. Exato. E, bom, para finalizar, já que já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para você qual é a definição de uma cidade inteligente, de uma cidade eficiente? Eu acho que uma cidade inteligente ou uma cidade eficiente, ela tem que ser basicamente uma boa cidade para se viver, né? Se ela é uma boa cidade para se viver, em que o usuário, o morador, consegue ter as facilidades daquela cidade de uma forma muito simples, o turista também vai ser bem recebido, a gente vai ter condição de receber o turista. Uma cidade organizada, como é Florianópolis, e eu acho que até pelas premiações que Florianópolis vem sendo agraciada nos últimos anos, isso já demonstra que Florianópolis está no caminho certo. Obviamente, a gente tem muitos desafios pela frente, mas se não fosse assim, a gente não estaria crescendo tanto. Então, eu acho que é realmente uma grande alegria para nós, moradores de Florianópolis, poder levar esse nome à frente e em qualquer lugar do Brasil que a gente chega, dizendo que é daqui, sempre tem um sorriso do outro lado nos esperando. Sim. E eu acredito que esse planejamento, pensar no futuro, é o que tem feito com que a cidade consiga, né, ser sempre uma referência, né, também em inovação, enfim, em tantos outros temas. Eu acho que as políticas públicas elas têm que ser continuadas, né? O projeto do BRT, por exemplo, já existe desde 2015, estamos continuando a buscar recursos, em algum momento ele vai acontecer, e daí sim a gente vai conseguir evoluir de forma mais rápida nessa melhoria do transporte coletivo, que talvez seja a próxima grande mudança da nossa cidade, porque belezas naturais a gente já tem, o turista já quer vir para cá, agora é realmente conseguir melhorar a nossa infraestrutura, que é muito, digamos assim, limitada em função das áreas que a gente pode ocupar, para que ela seja mais inteligente, mais eficiente. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua participação, né? Vamos nos ver e conversar ainda mais sobre mobilidade, sobre infraestrutura no Summit Cidades. E agradeço também você que acompanhou, né? Continue conosco e participe. O Summit Cidades será nos dias 24, 25 e 26 de junho, no Centro-Sul, aqui em Floripa. Muito obrigada. Estaremos lá. Muito obrigado.